vai resolver aqui agora dois exercícios de sistemas lineares. Então, o primeiro sistema linear que a gente vai resolver é esse, o x mais y igual a 3 e o x menos y igual a menos 1. Para resolver esse sistema linear, vou chamar a primeira equação de 1 e a segunda de 2, só para ficar mais fácil da gente se referir a elas no futuro. Então, como o y aqui, certo, ele só está com o sinal trocado, o que eu vou fazer é somar os dois lados das duas equações, porque aí eu vou conseguir eliminar o y. Então, se eu somo essas duas equações, a gente fica com x mais x, 2x, mais y menos y, 0, e 3 menos 1, 2. Então, o 2x tem que ser igual a 2, e, portanto, o x tem que ser igual a 1. Se eu substituir x igual a 1 na primeira equação, a gente fica aqui 1, que é o x, mais y tem que ser igual a 3. Então, se eu subtrair um dos dois lados dessa equação, a gente chega que o y tem que ser igual a 2. Então, a única solução desse sistema linear é 1, 2. Vamos resolver agora esse outro sistema linear, certo? X mais 2y igual a 5 e 2x menos y igual a 0. Vou chamar a primeira equação de 3 e a segunda de 4. O que eu vou fazer agora, certo? Vou pegar a quarta equação e multiplicar por 2. Por quê? Aí, se eu multiplicar essa segunda equação por 2, eu vou ficar com menos 2y aqui, e na hora que eu somar as duas equações, eu vou conseguir eliminar o y. Então, se eu multiplico a quarta equação por 2, a gente fica com 4x menos 2y igual a 0. Essa é a quinta equação. Então, eu vou somar a terceira equação agora com essa quinta equação que a gente obteve, e eu vou ficar com x mais 4x, 5x. 2y menos 2y, 0, igual a 5 mais 0, 5. Então, a gente chegou que 5x igual a 5 e, portanto, o x tem que ser igual a 1. Se eu substituir o x igual a 1 na quarta equação, a gente fica aqui 2x, que é 2 vezes 1, 2, menos y tem que ser igual a 0. Então, o y tem que ser igual a 2. Então, aqui eu também tenho uma única solução, e essa solução única é o 1, 2. Então, os dois sistemas têm exatamente a mesma solução, certo? Nesse caso, quando a gente tem dois sistemas lineares diferentes, mas que a solução é a mesma para os dois, a gente chama esses sistemas de sistemas equivalentes. Então, apesar deles terem, os coeficientes diferentes uns dos outros, a solução é exatamente a mesma. Um exemplo aqui, só para a gente visualizar o que a gente vai fazer no futuro, é o seguinte. Se eu considerar esse sistema linear 47x menos 13y igual a 128 e 35x mais 29y igual a 134, certo? Esse sistema tem uma única solução, que é o 3 menos 1, certo? Só que, se eu pego esse outro sistema linear aqui, que é x menos y igual a 4, x mais y igual a 2, esse sistema também tem a mesma solução, que é o 3 menos 1, então eles são sistemas equivalentes. Só que o segundo sistema é muito mais fácil de resolver do que o primeiro, certo? Os coeficientes estão muito mais simples neles, então vai dar muito menos conta para conseguir resolver. Então, o que a gente vai fazer aqui é aprender a substituir um sistema linear cujos coeficientes, certo, estão mais complicados por um sistema linear mais fácil de resolver, mas que tem exatamente as mesmas soluções dele. Então, no final das contas, resolver esse sistema mais simples ou resolver o sistema mais complicado vai dar exatamente na mesma, certo? Então, no final das contas, resolver o sistema mais simples ou resolver o sistema complicado vai nos fornecer a solução. Então, o que a gente vai fazer é substituir um cálculo mais complicado por um cálculo mais simples. Para a gente conseguir saber como é que a gente vai fazer essas operações, a gente vai trabalhar, na verdade, com algo que não são exatamente as equações lineares do nosso sistema linear. O que a gente vai trabalhar é com o que a gente chama de matriz aumentada do sistema linear. Então, vamos definir esse conceito. Então, se eu tiver um sistema linear aqui, eu estou pegando um sistema genérico, certo? Com n incógnitas, que é x1, x2, xn, e com m equações. Então, no final das contas, a gente sabe que a gente pode escrever esse sistema linear na forma matricial, como a vezes x igual a b, onde a é a matriz dos coeficientes, então dos números que estão multiplicando o x é a matriz das incógnitas, então ficam as incógnitas x1, x2, xn. E o b, na verdade, é a matriz dos coeficientes independentes, então os números que estão do outro lado da equação com relação às incógnitas e não estão multiplicando nenhuma incógnita, que é o b1, b2, bm.
Ok. O que a gente vai chamar de matriz aumentada desse sistema linear é a matriz que eu obtenho quando eu pego a matriz A e acrescento nela a matriz B, certo? Que é uma coluna que tem exatamente a mesma quantidade de entradas que a quantidade de linhas da matriz A. Se A era uma matriz M por N, aqui eu vou ter uma matriz que é M por N mais 1. Então, eu acrescentei só uma coluna a mais. Só para ficar mais fácil da gente trabalhar com essa matriz no futuro e conseguir obter os resultados que a gente quer a partir dela, eu vou colocar aqui, certo? Um tracejado só para diferenciar que a última coluna é composta dos coeficientes independentes e as primeiras colunas são compostas dos coeficientes que estão associados de alguma forma às incógnitas, né? Que estão multiplicando essas incógnitas. Então, com esse intuito, a gente vai fazer essa separação. Não tem necessidade, certo? Mas eu acho importante para a gente conseguir interpretar corretamente os resultados que a gente vai obter. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, certo? De obter essa matriz aumentada do sistema linear. Então, se eu considerar esse sistema aqui, que é o 6x menos y igual a menos 11, e x mais 15y igual a 0, o que eu vou fazer para obter a matriz aumentada é explicitar quais são as constantes que multiplicam as incógnitas em cada uma das equações. Então, por exemplo, na primeira equação, quem multiplica x é o 6. Na primeira equação, quem multiplica o y é menos 1. Então, lembrando que menos y é a mesma coisa que menos 1 vezes y. E o coeficiente independente aqui é menos 11. A segunda equação, certo? O x está sendo multiplicado por 1. Então, lembrando que x é a mesma coisa que 1 vezes x. O y está sendo multiplicado por 15 e o coeficiente independente é 0. Então, explicitei aqui os nossos números. Agora, a matriz aumentada vai ser qual? Então, a primeira linha das matrizes aumentada vai ser composta dos números que estão aparecendo na primeira equação. Então, no caso, o 6, o menos 1 e o menos 11. E a segunda linha vai ser composta pelos números que estão na segunda equação. Então, o 1, o 15 e o 0. Lembrando que eu vou colocar essa separação só para explicitar que esses coeficientes são independentes e esses são os coeficientes que estão associados às incógnitas. Uma coisa importante de perceber aqui é que a matriz aumentada dá para a gente uma notação muito mais limpa do que o próprio sistema linear. Por quê? É como se a gente só explicitasse quem são os números que estão aparecendo e não precisa descrever a incógnita x e a incógnita y, certo? Nem o sinal de igual. Então, é como se eu estivesse trabalhando só com os números, certo? E isso vai dar para a gente, né, uma notação muito mais limpa e muito mais clara, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui também de um sistema linear que seja de 3 equações, 3 incógnitas. Então, o primeiro passo, que nem eu estou falando, explicitar quais são os coeficientes de cada uma das incógnitas nas equações. Então, na primeira equação, o x está sendo multiplicado por 2, o y está sendo multiplicado por menos 5 e o z está sendo multiplicado por 3, e o coeficiente independente é 25. Na segunda equação, o x está sendo multiplicado por menos 1, lembrando que menos 1 vezes x é menos x. O y está sendo multiplicado por 17. E como o z não está aparecendo nessa equação, então ele está sendo multiplicado por 0, certo? Porque 0 vezes z é igual a 0, então por isso que ele não está aparecendo nessa equação. E o coeficiente independente é 3. Na última equação, o x está sendo multiplicado por 15. O y não está aparecendo nessa equação, então o coeficiente dele é 0, lembrando que 0 vezes y é 0, por isso que ele não está aparecendo. E o z está sendo multiplicado por 1, lembrando que 1 vezes z é z. Então, aqui, o coeficiente do z é 1 e, por final, o coeficiente independente é menos 4. Escrever na matriz aumentada, então, primeira linha da matriz aumentada vai corresponder aos números que estão aparecendo na primeira equação. Então, o 2 menos 5, 3, 25. O menos 1, 17, 0, 3 são os números que estão aparecendo na segunda equação e, portanto, vão gerar a segunda linha da matriz aumentada. E a terceira linha da matriz aumentada vai ser composta dos coeficientes que estão aparecendo nessa terceira equação. Então, o 15, o 0, o 1 e o menos 4.
Lembrando, vou fazer a separação aqui só para explicitar que esses são os coeficientes independentes. Como eu disse, né, fica uma notação muito mais limpa e fica muito mais fácil de ver efetivamente quais são os coeficientes de cada uma das incógnitas e quais são os coeficientes independentes. Então, uma notação muito mais clara aqui para a gente. Então, por isso que a gente vai trabalhar com a matriz aumentada e não com as equações diretamente, certo? Vai ser muito mais prático o nosso trabalho.